Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos estar abordando um tema chamado Escola Astral capítulo 14, Visita aos Seres Aquáticos e Reflexões, visitando Cidade Submarina. Dando uma prévia desse vídeo, nesse vídeo estaremos falando sobre duas experiências, não apenas uma de projeção astral que tive. Com este vídeo daremos sequência na nossa playlist Escola Astral, sendo este o capítulo 14. De um total de 15 vídeos, sendo uma introdução, obviamente, mais 14 capítulos, são os relatos do meu diário pessoal, sempre registro para não esquecer os detalhes. O relato se refere a essas duas experiências de projeção astral, né, que eu falei, que tive e que está relacionado diretamente com a escola astral. São duas partes, dois relatos que ocorreram no mesmo dia, mas em horários diferentes. O relato 1 fala sobre duas visões que o meu guardião me mostrou, e alguns ensinamentos, reflexões e aprendizados que obtive em cima dessas visões. O relato 2 fala sobre a visita à cidade dos seres aquáticos e as coisas que ocorreram lá. Este relato faz parte da Escola Astral. Quem ainda não assistiu o vídeo introdutório 1, né, eu recomendo assistir, porque ali eu lanço os fundamentos, né, dos ensinamentos da Escola Astral. E na parte 4 nós estamos abordando as conclusões e considerações finais. Esse vídeo de introdução à Escola Astral eu vou deixar como vídeos indicados no final desse vídeo aqui. Introdução ao conteúdo. Esta é uma experiência de projeção astral totalmente pessoal, né? Não estou apenas compartilhando essas experiências com vocês. O objetivo é passar a experiência sem entrar nos aspectos dogmáticos, né? O objetivo é, através desse relato, ajudar na expansão da consciência das pessoas. Contexto. Estamos dando continuidade nessa série de vídeos, né, da Escola Astral. Tenho procurado, na medida do possível, abordar esse tema, né, de forma cronológica, né, apesar de que no reino espiritual as coisas não ocorrem, né, exatamente naquela sequência, mas por uma questão de organização e também para não se perder no meio de tantas informações, eu coloquei essa organização para até saber o que eu já gravei, o que eu não gravei, senão depois eu acabo me perdendo. Essas experiências ocorreram aparentemente fora do contexto da Escola Astral, mas está relacionado, obviamente. Dentro da Escola Astral a gente recebe esses treinamentos com o objetivo de aumentar, expandir a nossa consciência, aumentar a nossa sensibilidade espiritual e aumentar também o nível de sensibilidade em relação aos seres mais sutis. Então, obviamente, à medida que vai se expandindo na evolução da consciência, vai se tendo mais acesso a dimensões mais elevadas e a seres mais elevados também. Então, isso é importante destacar. Claro, existem seres de vários tipos de gradação, né, dependendo do lugar onde eles estão, no tipo de nível dimensional que eles vivem, né? Tem uns que são mais elevados, outros são menos, mas cada experiência é válida porque ela sempre traz algum aprendizado. Então, relato do meu diário, 28 de setembro de 2022. Esse é o relato de número 1. No início, me coloquei em um estado de meditação. E aqui vamos estar abordando o que ocorreu na sequência, que são as visões e reflexões. Então, a primeira visão que eu tive, essa é uma visão de um espartano. Estava ali com os olhos fechados e vi um espartano, como se tivesse sido enterrado ou parcialmente enterrado. Ali é uma representação, né, como se ele tivesse sido morto e estivesse enterrado ou parcialmente enterrado. A pergunta que me foi feita foi: será que quando a pessoa é enterrada não tem um simbolismo que ela vai literalmente para dentro da terra? Não apenas no seu corpo, mas também sua alma e espírito? Será que o mundo astral não é apenas um mundo terreno na sua versão espiritual, como um tipo de corpo astral da Terra, onde os sistemas de consciências humanas são reciclados em reencarnados? Essa é uma boa pergunta. Faz todo sentido que assim seja, né? Porque, obviamente, existe não só as versões físicas das coisas, mas também a sua versão espiritual, né? Como diz lá no livro do Kybalion, o que é assim como é em cima é embaixo, assim como é embaixo é em cima. Então nós vivemos uma realidade espelhada, digamos assim. Depois estava refletindo sobre a inconsciência humana, que dos 0
anos de vida aos 4 anos de idade, porque a criança não consegue se lembrar. Isso é uma coisa muito interessante, já me peguei refletindo sobre essa questão, né, porque que a memória da criança, por mais que tenha uma explicação fisiológica aí, a questão de que o corpo humano ainda está em desenvolvimento, o cérebro humano ainda está em desenvolvimento, mas existem paralelos em relação a essa realidade e existem motivos porque essa realidade foi projetada e desenvolvida dessa forma. Poderia ter sido de outra forma, né? Poderia ter algum tipo de tecnologia onde o ser humano já nascesse fisicamente pronto e a sua consciência pudesse entrar ali, como por exemplo uma tecnologia baseada em clones. O ser humano não precisaria passar por todo o processo de infantil, de evolução, de aprendizado, para depois chegar na maturidade. Ele já teria um corpo completamente maduro e poderia utilizar esse corpo já com as suas plenas capacidades, digamos assim. E aí, por que as coisas são como são? A pergunta existe um paralelo tanto no reino material quanto no espiritual. Por que existe essa questão da criança ter uma fase ali da vida dela na qual ela não se lembra das coisas, e a memória dela acaba se tornando a memória dos pais, porque ela não se lembra daquelas coisas, mas os pais estavam ali, viveram junto com ela, então transmite as informações para ela, então ela tem essas informações sobre como foi a sua infância a partir de uma segunda mão, porque como ela não se lembra, então ela precisa que alguém traga isso à memória dela. E isso é interessante, porque a criança não consegue se lembrar, e o porquê após essa idade ela passa a se lembrar dos fatos. Estava tentando traçar um paralelo entre a realidade da infância humana, do esquecimento, e a realidade da humanidade como raça ainda infantil. E que sobre a cada encarnação como ocorre o esquecimento, pelos mesmos motivos que uma criança pequena esquece, até que tenha maturidade para lidar com as situações difíceis. Isso é muito interessante, porque existe um paralelo entre a infância humana, infantil, onde tem esse período onde a criança não consegue se lembrar direito das coisas, e a humanidade também, né? A humanidade, quando passa por esse ciclo reencarnatório, quando ele volta, ele não consegue se lembrar de forma fácil como foi a sua vida anterior, né? Então, existe aí um paralelo de infantilidade da raça humana. Ela se esquece, e pelos mesmos motivos que uma criança pequena esquece o que ela passou na sua infância. Continuando aqui. Então, o esquecimento é um mecanismo de proteção que visa que, mesmo diante dos problemas, os seres humanos continuem a evoluir continuamente. Não fiquem presos a loops de problemas do passado, de vidas passadas, mas que, de alguma forma, aprenda a superá-los. É isso que acontece com a criança, porque às vezes a criança passa por situações complicadas na sua infância, e aí o que ocorre? Ocorre o seguinte, que como ela não se lembra, né, sempre vai ficar alguma marca, coisa assim que esporadicamente pode aparecer, como ocorre em relação às vidas passadas, mas que na sua racionalidade ela não se lembra daqueles detalhes, então interfere um pouco na vida dela. Então essa capacidade de esquecer visa proteger a criança para que quando ela cresça, ela carregue, digamos assim, minimamente influências negativas que ela possa ter sofrido nessa idade. Como eu falei, né, existe ainda alguma influência que vai se manifestar esporadicamente, como ocorre em relação aos ciclos reencarnatórios, que o karma ele traz os fragmentos de vidas passadas e acaba interferindo um pouco na vida presente, mas o fato da pessoa esquecer significa que a pessoa tenha a oportunidade, não significa que ela não vai ter que lidar com os problemas do passado. A sujeira está esconde debaixo do tapete, vai ter que ser tirada e tratada de alguma forma, mas ela tem a oportunidade de viver um novo ciclo. Assim como a criança tem a oportunidade de conseguir tocar a sua vida, mesmo tendo passado por algumas dificuldades ou alguns traumas na sua infância. Daí vem o motivo pelos quais os seres humanos não se lembram facilmente de suas vidas passadas, pois ainda não possuem maturidade o suficiente para lidar com elas, né? Os que já possuem maturidade suficiente conseguem o acesso fácil às suas vidas passadas. Então, o motivo pelo qual uma criança não se lembra da sua infância é exatamente para proteger ela, né? Se ela passou por algum trauma, esse esquecimento traz algum tipo de proteção para ela, até que ela tenha maturidade para lidar com aquelas situações. Quando ela é pequena demais, ela não vai ter essa maturidade. A mesma coisa que acontece com os seres humanos. Como eles ainda não têm maturidade para simplesmente voltar e se lembrar
das suas reencarnações passadas, eles têm dificuldades para lidar com esses traumas, com essas problemáticas que eles passaram. Então, para proteger o ser humano, ele tem essa fase de esquecimento, para que ele possa viver um novo ciclo, né? Em algum momento, esses fragmentos do passado vão visitar ele, esporadicamente, para tentar despertá-lo, para tratar aquela situação, mas, em termos gerais, esse esquecimento vai permitir com que a pessoa viva um novo ciclo com o mínimo de influência do ciclo anterior. Então, o mecanismo de esquecimento dá a elas a oportunidade de viver as suas vidas de forma nova, com a mínima influência de suas existências anteriores, apesar de que alguma influência sempre irá existir por causa do karma, né? Como eu acabei de falar, mas no caso seria uma influência indireta. Então, é um paralelo interessante essa questão do esquecimento, porque isso demonstra o quão infantil ainda a raça humana está e que ainda tem que evoluir, porque à medida que a raça humana evoluir, ela vai ter essa capacidade de se lembrar de suas vidas passadas de forma mais fácil e de lidar com esses problemas que ela deixou no passado e resolvê-los, né? Então, enquanto elas não tiverem essa capacidade de lidar com esses problemas, o esquecimento vai continuar e serve como um mecanismo de proteção até que o ser humano obtenha essa maturidade, essa evolução e essa expansão de consciência, digamos assim. Agora vamos para a parte 2.2 aqui, das visões. A segunda visão que eu tive foi uma visão com Jesus. Vi também uma visão de Jesus na tela mental, e alguém dizendo, você não é o bonzão, então faça isso e aquilo, né? Como se estivesse sendo desafiado, né? Você não tem os poderes, então faça aquilo, faça aquilo. Isso, prove que você é isso, prove que você é aquilo, que ocorre muito com pessoas que gostam de desafiar, né, aquelas pessoas que vivem que procuram viver, né, um caminho de plenitude diante de Deus. E Jesus disse, eu não sou bonzão, sou apenas bom, pois apesar de ter ciência das minhas capacidades, tenho ciência das minhas limitações dentro do contexto que eu estou inserido, né? Isso também foi interessante. Obviamente, aqui foi uma visão de um episódio não registrado da vida de Jesus, você não vai encontrar esse registro nas Escrituras, né? É um episódio não registrado da vida de Jesus, e que, claro, ali estamos falando de um contexto físico, né? Ele estava fisicamente aqui, encarnado, e uma pessoa estava desafiando ele, e ele respondeu à altura, tendo plena consciência da sua limitação física, né, na qual ele estava, e tendo plena consciência também de quem ele era, qual a missão que ele tinha para cumprir, e qual, né, o propósito que ele tinha de estar na Terra naquele momento. Então, isso era uma perspectiva completa que ele tinha sobre si mesmo e sobre todo. Continuando aqui, esse é um episódio não registrado da vida de Jesus, de sua consciência da sua condição humana preso em um corpo físico na dimensão 4D. Dimensão 4D se refere às dimensões de altura, profundidade, largura e tempo. Essas são as 4 dimensões na qual os seres humanos estão inseridos. Refletindo posteriormente, acredito que em uma nova maturidade da raça humana, eles morrerão, mas quando renascerem se lembrarão de quem eles são e de quem foram, e poderão evoluir rapidamente na sua jornada espiritual. A impressão que carrego forte dentro de mim é que a coisa fluirá naturalmente, tudo acontecerá no tempo que tem que acontecer. Continuando aqui as reflexões, tenho a sensação de que todos nós fazemos parte de um organismo maior, somos fragmentos desse mecanismo e desse ser maior, talvez um outro ser que forma uma consciência coletiva. Neste caso, fazemos todos parte de Deus, em última instância, de Cristo, em penúltima instância, através da consciência crística, mas pode ter outros níveis de consciências menores do que essas, que são as mais amplas. E esse ser formaria o segundo nível da consciência humana, sendo o primeiro nível a consciência individual, o segundo nível a consciência coletiva, o terceiro nível a consciência crística e o quarto nível a consciência divina, né? Então, isso daqui são apenas reflexões com base, né, nessa visão que o meu guardião me mostrou. Isso tem muito a ver com essa visão de Jesus, pois expressa um autoconhecimento muito grande, e não apenas isso, mas também um conhecimento profundo do contexto no qual se está inserido, e um senso profundo de seu papel e missão a ser cumprido dentro desse contexto. Entendo que o ser humano expandido
terá bem claro diante de si todas essas perspectivas, né, de forma clara, cristalina e óbvia, a tal ponto que fará parte de quem a pessoa é, e esse é o nível pleno da consciência crística e o nível da mestria. O ser humano está trilhando este caminho, uns a passos largos, outros a passos curtos, alguns mais rápidos e outros mais devagar, mas em algum momento todos chegarão nesse nível de consciência. Então essa é a minha perspectiva, né? Minha percepção é que todos nós seres humanos estamos sendo preparados para isso, uns vão de forma mais devagar, outros vão mais rápido, uns vão de forma mais lenta, outros vão de forma mais acelerada, uns a passos mais largos, outros a passos mais curtos, mas todos nós estamos nesse caminho. E quando o ser humano chegar nesse nível, ele vai ter uma autoconsciência de quem ele é muito profunda. Vai entender, né, se entender de uma forma muito ampla. E não apenas se entender, mas entender o próximo, né? Entender o contexto terreno no qual ele está inserido e entender também o contexto cósmico no qual ele está inserido. Ou seja, ele vai ter uma perspectiva multidimensional muito ampliada. Ele não apenas vai conseguir ter uma referência da sua posição terrena, mas ele vai ter uma referência também de como a sua condição humana terrena e suas ações aqui influenciará nos desdobramentos de todas as outras dimensões. Ele vai ter essa perspectiva. Então, à medida que ele se move aqui no planeta, ele vai ter a perspectiva de que como o seu movimento aqui no planeta Terra, a sua existência, a sua vida, estará influenciando todas as outras dimensões, todas as outras realidades e todas as existências de outros seres no universo inteiro. Então, é uma perspectiva muito mais ampla, né? É diferente de você estar aqui na Terra, você não saber qual é o seu propósito, você achar que está aqui só por estar, entendeu? Você, muitas vezes, não saber qual o senso que você tem da sua existência, né? Do seu objetivo de vida, daquilo que te move, daquilo que te desperta, né? Muita gente tem a perspectiva de estar aqui na Terra existindo só por existir, sem propósito, sem função, e não tem uma visão clara, né, sobre todos os desdobramentos em relação à sua existência, o que a sua existência causa, né, de repercussão na teia cósmica universal. E a partir do momento que o ser humano tiver essa percepção, essa consciência crística, e tiver se expandido e obter esse nível evolutivo, ele vai ter essa percepção. Ele vai saber exatamente o que a sua existência faz, não apenas aqui na Terra, mas a repercussão que causa no universo inteiro, né, a repercussão que causa na teia cósmica do universo inteiro, em todas as realidades, como a sua presença afeta a teia cósmica, como a sua presença, suas ações, seus pensamentos, as suas atitudes, por maior ou por menor que seja, como isso afeta outras realidades, né, outras vidas no universo, né, outros planetas, outros sistemas. Você vai ter essa percepção de forma muito apurada, de tal forma que quando você se mover aqui na Terra, você vai se mover com uma perfeição muito profunda, equalizando todas as realidades no universo. Então é muito interessante isso. Então, terminando aqui essa primeira parte do relato do meu diário, agora vamos para a segunda parte do relato do meu diário, também que continua a mesma data, 28 de setembro de 2022, mas em um outro horário. Me coloquei em um estado de meditação, chegando ao portal. Eu fechei os olhos e vi uma figura branca, parecia uma parte de algo oval. Ali no início eu não tinha uma clareza completa sobre o que eu estava vendo, mas não sabia o que era. Fui seguindo aquela forma e ela foi se revelando para mim aos poucos, né? No início só via algo oval, como uma prancha de skate ou algo assim, ou algo meio arredondado. À medida que fui seguindo aquela figura, ela foi fazendo um movimento circular como se fosse uma onda. Várias ondas subindo e descendo até completar um círculo. E aí vi que era um tipo de portal. E vi que estava no fundo do mar. Pois bem, tentei atravessar esse portal, mas não conseguia. Havia um tipo de barreira energética que me impedia de passar, tentei várias vezes, e nada. Havia um tipo de barreira ali que era como se fosse uma membrana. E essa membrana, ela esticava, como se fosse uma bolha, né? E
Tentava atravessar e ela simplesmente oferecia um tipo de resistência e me empurrava de volta e eu não conseguia passar. Atravessando o portal. Até que eu vi um pequeno microfuro no centro da barreira energética, circular. Me transformei em um tipo de vapor e passei para o outro lado, né? Usei de forma instintiva um tipo de visão ampliada e consegui enxergar aquele furo microscópico. Não era visível a olho nu, tanto que assim que eu cheguei, que eu vi aquela bolha energética e que eu tentei passar por ela, eu não vi esse furo, né? Obviamente fui direcionado pelo meu guardião a ver aquele microfuro, ou eu nem saberia o que procurar nem onde procurar, eu não fazia ideia de que ele estava ali. Então o meu guardião me auxiliou a ter uma visão daquele microfuro e a partir do momento que eu vi ele, eu me transformei em um tipo de vapor e passei por ele para o outro lado da barreira. Continuando aqui. Recebido por seres aquáticos hostis. Quando passei o portal já tinha uns seres hostis me esperando. Não consegui ver bem a forma deles, mas eram claramente seres aquáticos. Tinham em suas mãos uns tipos de lança e me espetaram com ela. Eles não ficaram muito felizes de eu ter ali invadido o espaço deles, claro. Pareciam seres em forma de sereia ou algo do tipo. Eu não consegui ter uma forma muito clara desses seres. Queriam saber quem eu era e como havia conseguido passar aquela barreira. E eu disse que simplesmente passei. Eu não dei uma explicação clara, né? Eu fiz isso, fiz aquilo. Simplesmente falei que passei. Aí eles me pegaram em mim para me levar no chefe deles. Aí criei em volta de mim um tipo de escudo energético para me proteger deles. Em uma bolha do tamanho do meu corpo. Pois bem, eles me pegaram pela bolha e me levaram até o chefe deles. Não consegui ver a forma daquele ser que era o chefe, nem ver direito onde eu estava. Parecia ser um tipo de cidade subaquática, protegida por um tipo de bolha energética gigante. Parecia como um domo de vidro, mas era como um domo energético. Ele, o chefe deles, o rei, me disse que estavam naquele lugar por centenas de anos, na realidade foram milhares de anos especificamente, e ninguém nunca havia conseguido passar aquela barreira, nem seres físicos, nem extrafísicos. Ele queria saber como eu havia atravessado, como eu consegui realizar tal feito, né? Eu disse apenas que passei pronto. Essa foi a forma do portal que vi. Então aqui eu fiz o desenho do portal, né? Aqui temos o portal, a entrada do portal. Isso daqui simboliza, essa parte circular simboliza o portal. Essa parte aqui simboliza as ondas, né, que foram formando esse portal circular. Então foram várias ondas circulares até que formou-se esse portal. E no centro havia como se fosse uma bolha do tamanho do portal, uma membrana aqui, né? Então aqui eu coloquei o símbolo, né, do bloqueio energético, portal em forma de bolha, né, bloqueando a entrada. E havia um micro orifício, um microfuro no centro, mas ela não era visível ao olho nu, nem vi a primeira vez que eu tentei romper essa membrana aqui para poder passar para o outro lado. Não consegui ver esse furo, só depois de algum tempo foi que o meu guardião me mostrou e aí eu descobri a forma de passar para o outro lado. Continuando aqui, parte 4, sendo escaneado pelos seres. Depois o rei dos seres aquáticos chamou um tipo de mago que parecia ser um ser insectoide. Os insectoides, né, são raça alienígena racional que evoluíram a partir de forma de insetos e que possuem raciocínio, né? Eles são seres conscientes e são racionais também. E continuando aqui, esse ser insectoide com grandes olhos que me sondaram como um scanner. E ele disse o seguinte, que dentro do ser menor, que era eu, existia um outro ser maior que estava encrustado dentro de um casulo, dentro de mim. E que ele sabia que era um ser de outra galáxia e que era muito poderoso, pois ele podia sentir a força das suas defesas energéticas psíquicas e não conseguiria sondar o ser sem romper o casulo. Continuando aqui, o conselho do mago. Ele aconselhou o rei a não romper o casulo, pois não tinha como medir a força daquele ser e poderia pôr em risco todos os habitantes daquela civilização. O que ele aconselhou foi tratar o ser com dignidade e cortesia, criar amizade com ele, pois seria melhor tê-lo como amigo do que como inimigo. Alguns cogitaram me prender, mas por causa das instruções do mago, isso foi rapidamente descartado. Sendo aceito na cidade. Então me trataram com cordialidade, me mostraram algumas coisas da cidade que eu não tenho clareza, e
o rei me disse que eles captam as ondas de rádio e TV terrenas. O que eles não gostam são da violência, mas o que gostam bastante é o humor humano. Obviamente, eles possuem tecnologia, inclusive mental, para captar e traduzir as ondas de rádio e TV humanas de uma forma que lhes sejam compreensíveis. A parte que ele disse que achava mais divertida era a ironia, onde você fazia uma afirmação completamente absurda, significando exatamente o oposto do que se afirmava. Eles disseram que achava muita graça nisso. Continuando o relato aqui. Visitando o laboratório temporal. Depois me levaram em um tipo de laboratório que tinha um tipo de visualizador de imagens. Eles me disseram que ali eles conseguiriam ver a sua própria linha do tempo. E com a minha chegada, eles viram que a linha do tempo não mudou significativamente com a minha chegada. Pelo contrário, ela se tornou mais estável. Então, eles entenderam que eu não era uma ameaça, ou já teria refletido nas leituras das linhas temporais, né? Continuando aqui, mostraram uma linha temporal onde uma mulher, essa linha temporal que eles mostraram já era a linha temporal humana, onde uma mulher loira, muito parecida com as ucranianas, estava no meio de uma poeira, como se um prédio tivesse desabado ou destruído próximo a ela. O que me disseram foi que era uma linha do tempo da Terra, onde armas nucleares provocariam esse tipo de desastre. Não ficou claro onde e nem como esse artefato seria detonado. Apenas foi me dada uma advertência sobre essa possibilidade, que é bem real. Os humanos já desenvolveram uma tecnologia parecida com essa que eles me mostraram, que é desse laboratório onde eles conseguem visualizar as linhas temporais, né? E essa tecnologia se trata, é uma tecnologia ainda bem primitiva, mas foi desenvolvida pelos seres humanos e foi escondida, claro. Se trata de um sistema chamado cronovisor, desenvolvido no Vaticano pelo padre Ernetti, onde obtiveram sucesso tanto em captar imagens do passado quanto do futuro, em uma tela, tá? Era uma imagem em uma tela. Mas deram um sumiço nesse equipamento, então eles conseguiam sintonizar nessa tela, como se fosse uma tela de TV, conseguiam sintonizar o passado e o futuro. Inclusive, eles viram nessa tela imagens reais de Jesus, da sua vida, da sua crucificação, imagens reais. Eles viram nessa tela, tá? Mas eles deram um sumiço nesse equipamento, alegando que era perigoso demais e que a humanidade não estava pronta para lidar com essas realidades. Alegaram que o equipamento foi destruído, mas há quem diga que no subsolo do Vaticano este equipamento foi guardado às 7 chaves, junto com outros equipamentos que possuem tecnologias do mesmo tipo e que são encobertas da humanidade, para que o controle sobre a raça humana, um controle eminentemente negativo exercido por seres maléficos, né, continue sendo exercido por aqueles que se consideram os donos do planeta Terra. A realidade é essa, né? E quem quiser saber mais sobre o cronovisor do padre Ernetti, eu já li bastante e já assisti vários vídeos sobre esse cronovisor, e tem vários vídeos no YouTube falando sobre esse equipamento. Inclusive tem um livro escrito pelo padre Ernetti que fala mais sobre esse equipamento, de como é que ele conseguia sintonizar as ondas, né, que é um equipamento de sintonização de ondas e de frequências em todas as frequências. Tinha um monte de antena lá. Não é o que nós utilizamos a televisão para sintonizar apenas frequências muito específicas, né? Ali eles utilizaram um equipamento que conseguia sintonizar em todas as frequências, e eles conseguiam sintonizar com as frequências do passado e do futuro também. Então isso é muito interessante. Continuando aqui, uso das tecnologias de cristais. Me disseram que dominavam os seres aquáticos ali, né, o rei dos seres aquáticos, me disseram que dominavam um pouco da tecnologia dos cristais e que interagiam um pouco com as energias dos cristais, mas não tinham um domínio completo sobre elas ainda, mas eles já utilizavam bastante. E aqui eu vou estar abordando sobre o retorno. Depois disso, que eles me mostraram essas coisas, né, o laboratório de tecnologia, me falaram mostraram um pouco da cidade e falaram um pouco sobre as tecnologias dos cristais, eu tive que retornar. Depois me escoltaram civilizadamente até o portal e me convidaram para retornar sempre que eu quisesse. Mas não perguntei como, né? Nesse caso, somente com a ajuda do guardião, né? Ele me levou até lá, pode me levar de novo se precisar. Agradeci, virei vapor, passei pelo microfuro da barreira de energia
atravessei o portal, subi em direção à superfície, e depois me desmaterializei do corpo mental, retornei a mim. Muito interessante, não havia tido experiências com os aquáticos. Essa foi a primeira experiência que eu tive. Agora só que hoje, né, é dia 15 de abril de 2023, que eu estou gravando esse vídeo. Já tive outras experiências, inclusive vou compartilhar com vocês, que foi uma experiência baseada no hipnotismo, onde eu visitei uma nave alienígena de pesquisa científica. E lá eu tive contato com outros seres aquáticos, inclusive eu tenho uma ligação muito forte com eles, né? Esses seres que eu vi lá eram seres golfinhos, então esse foi esse relato aqui desse vídeo foi o primeiro, mas atualmente eu já tive mais um contato, né, com os seres golfinhos, eles falaram comigo, e a gente tem uma ligação muito forte. E aí depois eu vou contar, provavelmente daqui a uns 2 vídeos, mais ou menos, eu vou contar esse relato, vou gravar, né, na série de hipnotismo, falando sobre essa experiência de uma nave alienígena de pesquisa científica que eu tive, baseada no hipnotismo, e que é muito longo, foram cerca de 2 horas, mas que eu vou ter que dividir em 2 partes. E aí eu relato também esse contato que eu tive com seres aquáticos, mais especificamente com seres golfinhos, né? Então, esse relato desse vídeo foi o primeiro, mas eu já tive mais um segundo contato com seres aquáticos atualmente. Conclusão. Essa foi mais uma experiência que tem referência com a expansão da consciência ocasionada pela escola astral, que participo, tanto consciente quanto inconscientemente. Devo ressaltar que, apesar de ter passado por um pouco de aperto ao chegar ali naquela cidade, né, de ter sido um pouco hostilizado no início, em nenhum momento me senti em risco, e realmente não me senti, ou em perigo, mesmo tendo se despertado por aquelas lanças lá, não me senti em perigo. Sabia que em caso de necessidade o meu guardião interviria, então estava ali sem medo e com o coração muito tranquilo. Então, isso é importante destacar, porque existiu um aparente risco, né, só aparente, né, porque o guardião não costuma intervir só em casos reais de necessidades, mas na realidade estava tudo sob controle, né. Outra coisa que é interessante é que muitas vezes o guardião está ali, mas de forma tão sutil que esqueço dele por uns momentos, mas a influência dele permanece. Mesmo quando ele não está falando diretamente comigo, está falando de forma indireta, dando intuições, pensamentos e sugestões, né, ajudando a entender o cenário. E essa foi uma experiência onde o guardião não falou diretamente comigo, mas sentia sua presença, sabia que ele estava ali e sentia sua inspiração, né, em tudo que eu fazia ali. Tanto que foi ele que me levou, né, ele que me mostrou como é que eu poderia atravessar aquela barreira energética. Ele esteve ali comigo me protegendo, né, daqueles seres, e ele me trouxe de volta também em segurança. Então, muitas vezes tem-se a impressão, até pelo relato, de que eu estava sozinho, ou estava desprotegido, ou aqueles seres poderiam me prender ali para sempre e eu não voltar para o meu corpo, mas isso não acontece, tá? Porque eu faço as viagens astrais, né? Ninguém nunca está sozinho nesse universo, a realidade é essa. Então, as minhas viagens astrais são direcionadas pelo guardião, e ele me leva sempre para os lugares que são seguros e nos quais ele tem completo domínio, né? Óbvio, se acontecesse uma situação de risco, ele poderia simplesmente me colocar numa bolha e me levar de volta, e aqueles seres não poderiam fazer nada a respeito. Eles poderiam paralisar aqueles seres. Não seria nada difícil para ele fazer. Então, só que o que ocorre? Ocorre o seguinte, que em termos da experiência, a experiência é minha, é pessoal. Então o guardião ele está ali como um suporte, como um apoio. Ele não quer interferir, ele evita interferir o máximo possível para poder maximizar os aprendizados, que a experiência é minha, né? Sou eu que tenho que aprender, sou eu que tenho que viver, sou eu que tenho que experienciar, sou eu que tenho que falar, sou eu que tenho que ter o contato. Então o guardião está ali como suporte, como apoio, né? E no caso de emergência ele intervém, obviamente. Tá certo? Então era essa a experiência que eu queria compartilhar com vocês, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dê o like no vídeo, né, para poder ajudar no engajamento aí dos vídeos. Quem quiser contribuir com o canal, com a expansão, com a divulgação, pode contribuir com o Pix ou com os infoprodutos. Agradeço a todos que acompanharam até aqui. Muita paz e muita luz. Até a próxima. Tchau.